partilha, este encontro de almas nesta noite, esse doce sentir de Deus que quando toca a nossa alma, nos faz tocar as doçuras do céu, as doçuras das virtudes do próprio homem perfeito, Cristo, do qual nós queremos almejar, queremos também implantar no nosso lar. E nessa espiritualidade, neste doce sentir, trazendo para dentro do nosso desejo, para dentro da nossa vontade, a busca das virtudes, é que nós nos reunimos para estarmos todos juntos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que você se deixe se embalar neste momento, enquanto nós iniciamos aqui já esse nosso bate-papo por essa canção, pela presença das minhas irmãs aqui no violão, nos agraciando com essa oração, porque o violão reza também, a Leila, intercedendo e acompanhando conosco o Estevam e a Andressa, aqui comigo a Laís, para partilharmos. E você, que abre o seu coração para nós, que abre o seu lar para nós, as filhas do Carisma que já estão aqui, a Fabi, a Eliette, que nós possamos viver este doce sentir. Então, mais uma vez, enquanto você compartilha e convida mais pessoas para estar conosco, vamos cantar mais uma vez, pedindo que essa generosidade e todas as outras virtudes possam também cair em nosso coração nesta noite, se não por prática, ao menos por desejo de absorver os dons do Espírito, de absorver as práticas de Jesus, o homem ordenado e perfeito. Maravilhoso Deus, bendito, adorado e glorificado para todo sempre seja a sua presença e o seu doce sentir em nós. A nossa soberana e imaculada Rainha, salve e amada seja por todos os corações. Então, para ela também, né, esse doce sentir. Então, nós vivemos esse mês de maio voltando para o olhar para ela. E agora eu vejo como não tem como a gente tirar o olhar dela ainda, né? Então, assim, iniciamos aí o mês dos Sagrados Corações, né? Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria. Mas vamos falar, né, deste livro tão apreciado. A Laís, né, ela redigiu aqui, né? Depois a gente vai até deixar lá no nosso do YouTube, né? Isso, quando for jogar para o YouTube, nós podemos deixar o PDF, podemos deixar também o link do audiobook, né? Porque
também para quem desejar, está ali disponível. E aí até também eu vou deixar também um PDF que nós temos na comunidade, porque teve um ano que a comunidade viveu o rema do amor, doçura e cortesia, né? E tem muito a ver com tudo isso. E esse PDF é uma particularidade do nosso carisma, mas também traz muitos elementos, principalmente essa canção que a Leila trouxe pra gente hoje, porque traz a cortesia na visão franciscana, né? Então vai ficar lá disponível para vocês, depois deem uma procurada lá e baixem também, tá? Mas como nós falávamos, né, sobre esse livro, ele é muito conhecido. Na verdade, ele se transformou num livro, mas sempre foi como se fosse uma catequese, né, um apanhado de homilias, que ele é do Monsenhor Georges Chevreul, né, francês. São as pequenas virtudes do lar, tá? Então, muitas pessoas, há um tempo atrás, eu quis já falar algumas coisas sobre isso, né? Umas amigas me mandaram também, até recentemente a Cristina me mandou esse audiolivro e eu mandei para as meninas da comunidade, né? Um beijo, Cris, não sei se você está vendo, né? Mas um beijo para você, ela sempre me manda conteúdos maravilhosos. E aí eu falei, mas assim, tanta gente já assim, boa para falar disso, né? Tanta gente falando coisas tão apropriadas, falando sobre isso, acabei deixando batido. E aí apareceu o livro de Dom Lapone, a gente foi trabalhando e beleza. Só que assim, né, muito propício para nós, nessa nossa realidade, trazer com as nossas experiências também, né? Trazer aquilo que nós temos para nós, né? E eu tô aqui olhando o Estevão sorrindo. Maravilhoso, esse sorriso que derrete. Príncipe. E aí ele é lá, apaixonado pelo meu colo. Ele é apaixonado. Semana que vem a Andressa estará aqui, porque eu estarei com ele no colo. Faz uma apresentaçãozinha para nós aí também. Então, o tema As Pequenas Virtudes do Lar chama um pouco a atenção, né? Porque a gente nunca chama a virtude de pequena, porque ela já é tão grande por si só, né? A gente pensa em virtudes, a gente pensa, nossa, em coisas grandes. E o autor, o Monsenhor, ele disse assim: essas pequenas virtudes são, na verdade, grandes virtudes que bastam para converter a vida diária de uma família em algo atraente e amável, que realiza os pais e encaminha os filhos. Pode-se conseguir esse ambiente? As reflexões acerca desse audiolivro que nós vamos, ao longo deste mês, né, ir escrevendo, elas mostram que sim. Mas isso seria o paraíso na terra, não há dúvidas que sim. E desejo de todo o coração que se faça a experiência, convida o autor. Nossa, que delícia, né? A gente pensar, ele faz muito essa reflexão de que nós não precisamos esperar, né, a vida eterna, esperar com o céu. A gente pode viver o céu hoje, né, no nosso convívio, no nosso dia a dia. Então, a vida eterna no céu é uma continuação da nossa vida hoje. Então, hoje a gente consegue viver o paraíso na terra, na nossa casa, no nosso lar, no nosso Carmelo? Sim. Como? Se nós colocarmos em prática todas essas virtudes, né? Pequenas e grandes, né? Como ele fala, pequenas no nome, mas são grandes. Se a gente for colocar em prática, a nossa vida muda, né? De A a Z, ela muda completamente. Então, que possa servir de exemplo para todos nós, que é possível a gente transformar ali o ambiente que a gente vive num verdadeiro paraíso na Terra. Eu acho que traz elementos importantes para a gente, né? Igual essa primeira parte introdutória, ele está falando bastante sobre a virtude mesmo, né? Essa importância de trazer, porque era numa época assim, que não faz muito tempo atrás, né? Mas em que as pessoas buscam muito a virtude como uma coisa externa, né? E até eu estava dando uma olhadinha, a própria Filoteia de São Francisco de Sales, quando ele começa a tratar a virtude, porque a Filoteia, né, espiritualidade, né? E ele vem trazer pra gente um caminho mesmo, um caminho para, como a gente tem, por exemplo, as moradas de Santa Teresa, a Filoteia é um outro caminho, né? Um caminho assim muito importante. E eu estava dando uma lida na parte das virtudes que ele estava falando, a introdução.
que a virtude é todo o nosso caminho. Se eu for, por exemplo, se eu for pegar Santa Teresa, se eu for pegar Garrigou Lagrange, se eu for pegar quem for, vai me falar sobre um caminho que se chega num ápice, né? E esse ápice é a caridade. Essa busca das virtudes também, né? Essa busca da perfeição, da intimidade com Deus, vai me levar a um lugar que esse lugar com certeza é me transfigurar com Cristo, transfigurar o meu lar a Cristo, transfigurar o meu convívio ao Cristo, que é a plenitude da caridade. Todas as outras coisas passarão, mas só a caridade permanecerá, né? No céu viveremos só de caridade. Então, se a gente busca aperfeiçoar essa caridade hoje, em terra, já vamos viver este céu que ele está falando, né? Então, essas pequenas virtudes nos levam para isso. Aí ele fala, né, que toda virtude, ela... eu não lembro como que ele colocou, né? Mas ele coloca assim, que as pequenas virtudes, elas precisam de uma grande virtude, que é a virtude da caridade. Aí o São Francisco de Sales, ele fala isso também, né? A abelha mestra nunca sai para o campo senão rodeada de todo o seu pequeno povo. E a caridade nunca entra num coração sem levar em companhia o cortejo das outras virtudes, exercitando-as e pondo-as em atividade, como faz o capitão com seus soldados, né? Então, é a santificação, né? É o caminho de santificação para a gente, essas práticas, as virtudes que muitas vezes a gente busca ela tanto almejando o céu, e é verdade, a gente quer almejar o céu realmente, mas a gente projeta no céu e esquece que a gente pode ter um céu na terra. Esse céu na terra é uma vida sem sofrimento, esse céu na terra é ser feliz aqui agora? Não, não é isso. Esse céu na terra é viver as promessas agora, né? Receberá 100 vezes mais a vida eterna e agora também, né? Então, pequena por quê? Porque passa desapercebida. Pequena por quê? Porque eu almejo tantas vezes o céu, projeto ela lá para viver em casa, nas pequeninas coisas do escondimento. Então eu achei perfeito pra gente, né? E é muito bonito quando você coloca, né, São Francisco de Sales, porque a biografia dele, ele era um santo colérico, né, como o Padre Paulo diz. E por ser colérico, a ira ali, a raiva, né? Então ele não tinha nada da gentileza, da cortesia, das virtudes, se for ver por natureza, né? Biológica. Né? Então ele lutou muito para poder fazer com que esse seu temperamento ajudasse ele levasse a santidade. Então fica de exemplo para todos nós, né? Porque se a gente se acha muitas vezes irado, nervoso, ele é aquele santo que foi proclamado o santo da mansidão. Sim. E ele, mesmo com esse temperamento irado, né? Aquele que ensinou Dom Bosco. Então, depois que ele morreu, foram ver a mesa dele, era toda unhada por debaixo, assim, porque ele se continha, né? Nos momentos de ira. Então, como pode um santo com esse temperamento, né, ser proclamado santo da mansidão e ainda deixar uma espiritualidade dessa, da cortesia, da gentileza para nós? E aí eu até peguei o livro de novo para que, se você quiser se aprofundar neste assunto, ele mesmo vai ensinar esse livro aqui na Filoteia. Ele vai ensinar sobre isso na Filoteia. Por quê? Porque aqui ele está falando da importância, de como você, que virtude você deve praticar primeiro, ele vem ensinando, né? A gente está falando das coisas grandes, tá? É um parênteses que a gente faz aqui, porque aqui a gente vai falar daquelas pequenas virtudes, tá? Mas no caso dele, que era uma pessoa que era muito irado, né? Ele precisava então da paciência. Então ele fala, escolhe normalmente aquele teu vício, escolhe aquilo que é mais acentuado, o defeito dominante, né, da linguagem do Padre Paulo, aquilo que é mais acentuado em você e se empenha em praticar a virtude contrária. E aí ele dá até o exemplo, né, da ira, a docilidade. Então a gente vê que ele viveu isso com a vida, por isso ele tem autoridade para dizer, né? E tem tantos outros exemplos que a gente pode colocar em prática, né? Nós mulheres, às vezes, o falar do outro, né? Fofoca, né? Uma maledicência, ficar falando. Ele ensina muito assim,
Vamos começar em não falar do outro, né? Então também é a gente se dominar ali. Não vou falar de ninguém. Então quando eu for falar do outro, eu vou me calar. Isso já é um passo. Conseguir dar passos nesse não falar do outro, agora eu vou progredir ainda mais no caminho da perfeição. Eu vou falar bem do outro. Então eu vou buscar as qualidades, as virtudes do outro. A gente vai aos pouquinhos, de degrau em degrau, convertendo tudo aquilo que está pro lado errado, né, pro mal, pro pecado, a gente vai transformando em virtude, né? Transformando em virtude, né, para nossa vida. E assim, e hoje em particular, né, a gente pega essa introdução e vai conseguir falar de duas das virtudes, né? Então, são duas coisas que a gente vai estar falando. Mas ainda nessa parte introdutória, eu acho muito importante, porque isso cai como uma luva para mim, pelo menos, né? Uma das partes, depois se ela quiser até voltar, mas o que eu anotei nos meus tópicos, né? Foi assim, de que Deus marcou um encontro conosco aonde a providência nos colocou, né? Eu achei maravilhoso isso. Deus marcou um encontro conosco onde a providência nos colocou. Aí ele fala assim, para que você está querendo se encontrar com Deus onde Ele não está te esperando? Né? Por que ele está falando isso? Né? Se vocês forem ver o livro depois ou ouvir o audiobook, vocês vão entender. Porque, então, aí ele diz, então, é lá na sua casa que a dona de casa, que a mãe, né, que seja você que é homem, mas que de repente assim não exerce uma função de ministério na igreja, né, porque existem homens que têm uma função de ministério próprio fora, né? Mas você vê que a sua santificação é só como pai de família, que a sua santificação é apenas ali na educação dos teus filhos ou no sustento do teu lar, e isso parece às vezes tão aquém, isso parece assim, né? Eu quero e vem aquele desejo, eu quero me santificar, eu quero mais de Deus. Pois Deus marcou um encontro contigo, é lá onde a providência te colocou, né? E aí eu trago para algumas, né, pessoas, até ontem eu estava partilhando com uma amiga muito querida, que se ela me ver, né, falando sobre isso, ela vai saber que eu estou falando dela, porque até estou ajudando a traçar esse itinerário, e a tristeza do coração dela, eu amo tanto a Deus, mas é tanta correria, é trabalho, é casa, e eu preciso dar atenção para o meu marido, eu preciso cuidar dos meus filhos, e eu estou com saudade de Deus, aquela angústia daquela alma, né? E hoje eu digo para você, minha irmã, e para todos vocês que se identificam, a providência marcou um encontro com você, né? O Senhor marcou um encontro com você onde a providência te colocou, né? A providência te colocou onde? Com filhos pequenos, numa correria, né? A providência te colocou onde? De repente aí no meio de um trabalho corrido e árduo porque tem dívidas para pagar, coisas para se resolver, pendências na casa, aonde a providência te colocou. É neste lugar que aí a gente pode pegar na mão de Santa Teresinha do Menino Jesus, trazer para perto de nós e vivermos esses atos heróicos que a gente deixa de lado tantas e tantas vezes. Nos aniquilarmos um pouco, né? Aniquilar o nosso egoísmo, né? A nossa ambição, toda a nossa vaidade, o nosso orgulho, para poder nos despojarmos inteiro ali para os nossos, né? Para o nosso marido, para o nosso filho. Até tem, nem estou seguindo ordem, mas também ele fala muito também essa questão da figura da mulher dentro do lar, como é aquela que é a primeira a levantar, a última a se deitar, é aquela que prepara todo o ambiente, que não deixa faltar nada, que sabe o que cada um gosta, né? Achei tão bonito. Isso tudo é o quê? É a graça da pequena virtude da cortesia. Porque se não fosse isso, nós iríamos buscar apenas ali o nosso egoísmo, a nossa felicidade, né? Independente do que o outro quer e pensa ou gosta, os prazeres dos outros da casa. E não, nós somos convidados a viver essa cortesia dentro do nosso lar. Eles dão exemplos também no meio corporativo, que todos nós somos convidados a sermos corteses na sociedade. Sim. Então, no trabalho, na escola, na faculdade, em outros ambientes, a gente vai se portar com uma certa cortesia ali, né?
padrão. E por que dentro da nossa casa a gente não vai ter essa mesma cortesia ou até mais? Porque são os nossos, são os é lá onde o aqueles Senhor que marcou o amamos. encontro conosco, né? Quando eu abro a porta da minha casa, eu estou abrindo a porta do sacrário, eu estou entrando no sacrário. Então, como que eu vou tratar sem cortesia ou menos, né, com indiferença em relação aos outros lá fora? E às vezes a gente se pega fazendo o contrário, né? Tratando os outros de fora melhor do que os de dentro da nossa casa. E isso é um ponto que a gente precisa... preciso melhorar isso, não tá certo, né? É o meu esposo, é o meu filho, é a minha família que eu preciso dar... o que eu tenho de melhor é para eles, em primeiro lugar, né? Eles que... É o sacramento que me une a Deus, né? Então a minha santificação precisa ser uma santificação de estado, como a gente já falou em outros momentos, que não adianta eu ser pregador, não adianta eu ser músico, eu tenho um ministério de evangelização enorme e lá dentro de casa eu não tenho um diálogo com os meus, eu não amo os meus, porque nós vivemos, né, uma renovação da nossa consagração recentemente, né? Lá nós somos consagrados, eu aí há mais de 20 anos, você também já há 13 anos, né? Olha quanto tempo, a Leila 12 anos, né, Leila, na comunidade, né? A gente faz 13 em dezembro. Então, e olha quanto tempo, mas não é isso que vai nos santificar, não é disso que Deus vai nos cobrar primeiro, Ele vai nos cobrar do nosso lar. E aí, pegando o que a Laís falou sobre eu queria trazer para vocês o exemplo do livro, porque eu achei maravilhoso também. Ele fala assim, que ele dando a definição de cortesia, né, que o cortês é o polido, ou seja, cortês é aquilo que está polido, né? Você pega um sapato e vai polir, ele ficar brilhando, né? Então é aquilo que uma pedra preciosa, você vai polir ela, ela vai brilhar. Cortês é o polido. O contrário de cortês, ele é o tosco, né? Eu lembrei do Dilson, né? Quando o Dilson veio na comunidade, ele seu tosco. Eu ia chamar a atenção dos irmãos, eu sou tosco, né? Então, assim, o tosco é o contrário do cortês e do polido, né? E aí ele fala uma coisa que eu acho assim, que a gente tem que pensar nisso. O polido, como ele é requintado, como ele é nobre, como ele é bonito, ele é sinônimo sempre de exportação. Então a gente vive isso para fora, mas não vive dentro de casa. Essa é uma chamada total para nós, né? Como a gente faz, como que nós tratamos os nossos filhos? Às vezes eu vejo, a gente vai lá e chama a atenção deles, né? Fala boa noite, cumprimenta o fulano. Mas será que a gente faz isso com eles em casa? Porque se a gente fizer isso vai ser consequência. Bom dia, boa noite, obrigado. Se a gente tem esses traços, as crianças vão aprender isso. Será que com o nosso esposo, né, o esposo com a esposa, também se tratam dessa forma? Porque já tá em casa mesmo? Não, mas essa polidez, né, essa cortesia é algo que não deve ser. Não está vendo a nossa realidade, mas principalmente para aqueles que é do nosso lar, que nós devemos amar verdadeiramente. Né? E eu sempre achei muito lindo. Acho que isso vem também muito da nossa educação, né? De como nós fomos criados. Então, a gente tem coisas que a gente vai moldando, né? A gente vai moldando, e nós melhorando, em nós. Quando eu me casei, eu via muito a Brina falando assim com o Xande, por exemplo. Amor, você pega tal coisa, por favor? Aí eu ficava só olhando, porque eu não tinha esse trato com meu. Mas esse por favor de uma coisa tão óbvia que era, pega essa caneta, por favor, sabe uma coisa assim? E eu ficava assim, nossa, por favor, pega a caneta logo. Eu já sou mais outra, né? Mas aí eu ficava admirada, porque aquilo do polido, isso é belo, isso atrai, né? Então eu não tinha. Né? E aí o pessoal da comunidade, muitos aqui são polidos, então a gente vai adquirindo um pouco das habilidades dos irmãos, né? A gente vai aprendendo na convivência e melhorando. E aí hoje em dia isso é tão legal, né? Porque lá em casa com o Bernardo a gente tem essa prática também agora, até para que ele tenha isso que no nosso tratado assim a gente não tinha muito, então a gente tenta colocar em prática com ele. Então vai sair da mesa fora do horário, antes de terminar de comer, com licença, papai, posso sair? Coisas assim, que não se tinha, mas a gente tem colocado, né?
Então, lavou uma louça, obrigado por ter lavado a louça. No começo é tão estranho, porque você fica bem, parece que é tudo muito assim, sabe? Então, estamos ensaiando para ser a família perfeita, né? Parece, mas depois vira hábito, né? Da mesma forma que a gente aprende rapidinho coisa ruim, a gente aprende coisa boa também. Então fica também, né, uma dica de cortesia, são usarmos essas palavras de gentileza no nosso dia a dia com a nossa família, né? Pedir algo, por mais simples que seja, é por favor, é obrigada, vai sair da mesa, é com licença, posso isso, posso aquilo, né? A esposa ter com o marido essa fala demonstrando, né, que ele é ali também a autoridade, o chefe da família, então dando a ele a vez muitas vezes, e ele vai fazer o contrário, porque ele por ser polido também, ele vai fazer questão que a esposa seja a primeira. Então essa troca, né, vai sendo tão comum entre eles que vai perder ali o lugar de dono. Quem que manda mais? Né? Então não tem isso mais, porque um não quer sobressair o outro, pelo contrário, os dois querem se unir, se completar, né? Isso é muito bonito. E vale a pena, né? Vale muito a pena a gente colocar isso, porque é igual lá em 1 Coríntios 10, que o próprio livro fala: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, faça tudo pela glória de Deus. É pela glória de Deus que a gente está fazendo isso, é tratar o outro, é aquele que está lá na minha casa o tempo todo, que já sabe tudo de mim, que eu não preciso usar máscara com ele e tal. Tudo bem, mas ele é o teu Cristo, né? Ele é o teu Deus, o Deus, né? Você ama Deus através dele. Então, assim, usar disso na tua família, na tua casa, eu acho que ele é muito importante. E o autor, ele fala assim: o lar em que todos se esforçam para ser cortês, ele é um lar muito agradável. E deve ser mesmo, né? Também é tratar o outro de uma forma como que a gente gostaria de ser tratado. Sim, também. A lei de ouro que Jesus fala, né? A lei de ouro, tratar o outro da forma como nós gostaríamos de ser tratado, né? E aí ele fala assim: se tiver que rivalizar alguma coisa dentro de casa, que rivalize a delicadeza. Eu gostei tanto dessa frase também, né? Vamos rivalizar em delicadeza em quem faz mais. Aí eu fiquei pensando nisso num acontecimento dessa semana, né? Que, assim, até ontem mesmo, né? Um acontecimento de ontem, eu deitei na cama depois de a última deitar, como fala, né? Aí eu deitei assim, eu tava com uma TPM ontem terrível, né? Aí a hora que eu deitei assim, né, falei assim: tô com uma TPM, que não sei o que, tal, aquela coisa. Aí o Xande falou assim: você já tomou um remedinho? E ele já tava deitado lá na cama quentinho sempre, né? Aí eu falei assim: eu não tomei, mas acabei de deitar, daqui a pouco eu vou. Ele: não, eu levanto, eu vou. Ele: não, né? Ele levantou e foi. Aí eu fico assim, né? A gente fica numa troca. Quando é ele que fala qualquer coisa, eu corro e levanto. Eu que corro. Aí então, assim, é rivalizar, né? E é uma prática, e não é nem a gente querendo se expor, dizer que tá fazendo mais, não, porque a gente faz muita coisa errada, né? Mas assim, rivalizar as delicadezas, né? O quanto que isso deve ser importante para nós. E ele fala: sorriso, pequenas delicadezas, e se antecipar ao desejo dos outros faz parte da cortesia também. Se antecipar ao desejo do outro, né? Saber o que o filho gosta, o que o filho não. Hoje eu fiz assim, aí e pra gente acaba, né, tendo que, e é próprio da mãe às vezes isso. Um não gosta de cebola, outro gosta de cebola, aí você vai lá. Eu tenho prazer em montar os pratos dos meus filhos, né? Vou lá e monto os pratinhos deles, tudo, porque eu sei. Eu identifico com o talher, cada um tem um talher diferente. Eu fui congregar esses tempos atrás na casa da Laís, né? E aí eu falei: deixa eu me prestar atenção aqui, porque os talheres eram todos iguais. Porque é o talher diferente que eu vou me identificando. Mas eu sei, o da Alice é desse jeitinho, né? O do Moisés eu coloco cebola, o do fulano eu coloco tal coisa, e assim por diante, né? Então, assim, antecipar ao gosto do outro são gestos de delicadeza. De cuidado, né? Não tem como não se sentir amado, assim, né? Não se sentir cuidado e não gerar também cuidado. Aquela gentileza gera gentileza, né? Com certeza. E assim, né? Quando a gente fez o rema na comunidade, vocês se lembram desse rema? Oi, amor! Oi, conversei! Eu também quero dar minha opinião, né?
quando a gente fez, se eu não me engano, foi no ano de 2012, né? A gente fez esse rema, porque nós estávamos vivendo muito, fizemos até o espetáculo Francesco, tudo, nós estávamos bem interessados nessa espiritualidade franciscana, né? E São Francisco, ele assim, entranha dentro dele essa questão das virtudes. Ele tem toda uma poesia sobre as virtudes. Irmã Sol, irmã. Ele tem essa coisa toda, a cortesia, por quê? Porque ele tinha alma nobre, alma cavalheiresca. Ele não era nobre por hierarquia, né? Mas ele tinha aquele negócio. E aí ele falava assim, que a rainha das virtudes era a cortesia, né? Todo cortês, ele é nobre, ele falava sobre isso. E que a cortesia é fazer todas as coisas com elegância, a cortesia é fazer todas as coisas como se estivesse fazendo música. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus, né? Então, assim, tratar as coisas com cortesia, e a gente se esforça, né? Assim, igual né? A gente vê beleza nisso, né? A gente vê, então a gente se esforça em solenizar, em fazer aquela cortesia toda, que eu acho que é algo que traz pra gente essa importância, né? Então, assim, e até no PDF que a gente vai deixar para vocês, que é desse nosso rema, né? Vai falar, traz a doçura de ser bancada, eu acredito que traz também algo de pedagógico para nós. Uma abertura de coração. Isso, parece, exatamente, né? Então, traz porte, né? Traz porte para o nosso lar, para a nossa casa e para a nossa forma de amar. Porque, sem grosserias, para que falar palavra áspera, né? Eu até conversava isso esses tempos atrás com o meu esposo, né? Que eu estava ouvindo... Quem que eu ouvi? Não me recordo de quem que estava ouvindo. O próprio livro do Dom Lapone, falando, acho que sobre alguma coisa que ele falava assim, da ironia, né? Eu falava assim, amor, a gente tem que melhorar uma coisa dentro de casa, porque tanto o temperamento dele como propícios para ironia, sabe, assim, né? De ironizar. E a criança, ela não entende ironia. E a gente fala muito em ironia com as crianças ali, né? E para mim era uma prática muito normal, né? Tipo assim, até rindo, brincando, fazendo as ironias, as crianças rindo também, assim, né? Então aí a gente meditando sobre isso, eu fiquei pensando também, olha aquilo que eu falei, nós precisamos melhorar na ironia, que era por causa que as crianças não entendem, né? Eu falei assim, amor, a gente faz uma ironia aqui com o Marcos, com a Alice, eles dão risada. O Moisés não, né? E foi percebendo os meus filhos que eu fui entender isso. O Moisés não, ele não entende a ironia, então ele acha que ele é verdade. Então se eu ironizei falando assim, né? Isso por que tá laranja? Tá laranja porque pegou fogo, né? É uma piadinha, uma brincadeira, mas para ele é verdade, né? Então às vezes ele fala assim, e tal coisa, né? E se eu ironizar em cima daquilo, ele ficava assim, né? Será que é? Será que não é? E que decepção depois ao descobrir que é uma mentira. Exatamente. Não deixa de ser. A ironia não é uma verdade. Então aquilo, para a criança, a gente precisa realmente sempre se policiar, né? Aí foi engraçado que o Xande falou assim, nossa, você acabou de falar isso comigo e quase que eu fiz uma ironia agora no caminho. E a gente ria, porque são coisas que a gente está lapidando, polindo, né? Tá polindo dentro de casa, né? Mas aí eu me recordei disso quando a gente fala, porque não é cortês, né? Em vez de eu falar assim, porque aí quando a gente for entrar na outra parte, né, do passar desapercebido, a gente pode dar as mãos. A gente fala assim, não, meu amor, isso daqui é laranja porque é a corzinha dele, né? É mais delicado, mais doce, mais gentil, né? E é lógico, a gente não vai tirar a brincadeira, a gente não vai tirar a alegria, não é disso que a gente está falando, né? Mas assim, eu acho que a maioria das pessoas entenderam, né? Tem uma coisa importante também que ele coloca no livro, que é assim, em contrapartida, a vida familiar implica numa quantidade enorme de pequenos deveres ao longo do dia, que muitas vezes negligenciamos por serem numerosos ou por não parecerem importantes. Mas são importantes e este é o motivo por que merecem a nossa atenção. Além disso, como sublinhava São Francisco de Sales,
Essas pequenas virtudes exigem uma grande virtude, isto é, um grande amor, que é a caridade, né? Um amor que se deve manifestar nos menores detalhes. Ao propor-nos praticá-las, não andaremos à busca de uma perfeição de segunda classe, mas da divina virtude da caridade, da qual pequenas virtudes do lar são como que as moedas de troco. Achei tão bonito também essa reflexão que ele faz. A Flavinha está pedindo, né, para mostrar os livros. Será que é o livro que eu tinha falado, Flávia, da Filoteia? Né, se for a Filoteia, porque assim, por que eu escolhi trazer a Filoteia e falar algumas coisas? Porque o próprio Monsenhor, né, ele usa São Francisco de Sales em muitos momentos. Esse daqui é a Filoteia da minha biblioteca, mas tem a Filoteia em várias outras edições. É um tratado de espiritualidade, ele trata as virtudes também, tá bom? Então aqui, esses exemplos que o próprio livro trouxe, é o que ele os exemplos não, né? O livro traz exemplos e cita bastante os ensinamentos que contém aqui para quem quer se aprofundar, tá bom? Aí os outros a gente não deu a referência ainda quando a gente falar, né? O que a gente vai deixar é porque a nossa amada irmã aqui, ó... Não é amada, é só amada, ela, assim, mas é falha, né? Porque eu não tenho uma memória como a gente não achou, também nem teve muito tempo de procurar, tem para comprar o livro, né? Se eu não me engano, a Deia e o Tiba, não sei mais quem fazendo propaganda, né? Tem para vender, eu não procurei ao certo. Mas a gente só teve acesso ao audiobook. E aí essas partes, né, para a gente trazer, a Laís digitalizou. E a gente vai colocar depois, quando a gente for mandar para o YouTube, a gente vai deixar também o link do PDF, tá bom? Só acho que a gente finaliza. Que horas são, Bri? Pra gente finalizar essa parte, né? Tá na metade do tempo? Tá. Então tem 15 minutos. Né? Tá, então tá. Achei importante também destacar uma coisa que eu me identifico como exemplos nossos aqui, né? Fala assim lá no audiobook. Para descansar, será indispensável levantarmos excessivamente a voz ou assumir ares carrancudos? Franzir as sobrancelhas ou fechar a cara não são sinais de uma verdadeira descontração. Ao passo que o sorriso, as pequenas delicadezas e o antecipar-se aos desejos dos outros criam no lar uma atmosfera de repouso e de serenidade. E eu me pego muitas vezes nisso, né? A nossa expressão... Até às vezes assistindo aqui eu fico assim, olhando pra você. Ou levanta assim, porque é uma coisa muito, né, é da gente, assim, então é uma coisa também que precisa ser revista. Eu dou aula para crianças pequenas, pensa em chegar na sala com uma professora assim, que é o que eu fico quando eu fico em stand-by, quando eu não estou fazendo nada, eu estou assim, porque eu estou pensando. E as pessoas já pré-julgam, nossa, aquela é brava, aquela professora é brava, então já vem esse julgamento assim, pela nossa expressão, mas é verdade, porque se eu não estou sorrindo, não estou com aquela leveza, né, aquela coisa gostosa, eu vou passar que tipo de impressão? Então aqui fica também, né, esse olhar carrancudo, franzido, fechando a cara, não são sinais de cortesia. Eu me lembrei de uma cena que eu até partilhei com vocês um tempo atrás. Os meninos da comunidade, o João Gabriel e o Vinícius, foram fazer noite do pijama em casa. Depois do encontro aqui, levei os três para casa. E aí eu vendo os três brincando ali na sala, né? Uma delícia, a risada deles. E eu comecei a olhar para os três e eu fiquei assim, sabe quando você fica dando risada à toa? Assim, eu fiquei sorrindo a minha expressão. E o Bernardo olhou para mim, parou a brincadeira, olhou para os meninos. Gente, parou ali a brincadeira. A minha mãe tá sorrindo, olha, acho que ela tá... Mamãe, você tá feliz, mamãe? Porque os meus amigos estão aqui, que não sei o que lá. Eu fiquei tão sem graça. Porque, sabe, era uma expressão tão normal, mas pra ele foi, oh, minha mãe está sorrindo. Naquele dia eu fiquei, gente, nossa, realmente, eu dou pouco sorriso, porque pro Bernardo ter achado tudo isso do meu sorriso. Então, que a gente também possa, né, se olhar e observar o que a gente pode melhorar, né, para essa atmosfera do lar melhorar. Também na corporal, né? Naquilo, nos gestos, nas palavras, nas atitudes, em tudo que a gente pode melhorar. É que o Monsenhor, ele está falando aí, né, sobre isso. Ele fala que o lar, ele é um local que deve ser, que nós devemos voltar ao lar. O lar, ele é um local onde a gente precisa nos encontrar para o descanso,
para a alegria, né? É o nosso lugar. E aí, né, então, assim, se ele é o nosso lugar, por que a gente não vai transformar ele num lugar melhor, né? Então, para que trazer as coisas lá de fora, as preocupações, para cá no culto, tudo isso, né? Então, eu acho muito importante mesmo a gente aprender a ter este olhar, né? O que a gente quer trazer para nós? Se a gente vai descansar, se a gente vai se alegrar, se a gente vai... E olha só como a gente vive uma vida falsa, né? E eu acho que essas redes sociais hoje em dia ajudam mais ainda a fazer isso, porque... mais pra frente a gente vai estar falando sobre a verdade, né? O sim, o não, que são os próximos temas, a sinceridade. Mas assim, o quanto que as pessoas querem projetar uma vida feliz, né? E a gente vê isso muito comum até nos próprios casais. Vivem em pé de guerra, mas vem cá, vamos aí faz lá, é juntinho, aí dá beijinho, e aí daqui a pouco vira as costas e não se cumprimenta, é grosso, e aí daqui a pouco separou, exatamente. Eu lembro uma vez que uma amiga postou buquê de flores, né, do marido. Nossa, eu cheguei com 2 pés no peito do meu marido. Olha isso! A fulana ganhou um buquê de flores e eu não ganho nada porque você não dá. Quando eu fui saber a versão da menina, da pessoa, não era nada do que aquilo. Eu interpretei uma cena. Nossa, que romântico, ganhando buquê de flores. Nem era data. Foi por isso que ela colocou, ai, hoje não é dia de nada, mas o meu amor, nananana, eu, nossa. Aí ela foi conversar com ela, né, e ela soltou, ai, você viu? Não, porque no dia dos namorados ele não me deu nada. Nossa, eu fiquei muito brava. Falei um monte. Aí depois, no dia seguinte, ele me trouxe. Olha só, então não foi o que eu imaginei. Não foi um ato de, nossa, de gentileza, de amor, de cortesia. Mas essa parte de recorte não estava lá na imagem, no post, não tinha essa parte, né? Então a gente também precisa realmente olhar, mas né, não ficar assim, admirando ali olhar para a janela do vizinho e achar que a graminha é mais verde, né? Como dizem. Exatamente. A nossa pode ser bem verdinha também, bem cuidada. Basta a gente cultivar, né, lá. Exatamente. E aí eu volto lá no início, né? Muitas pessoas entraram depois, aí eu volto para aquela primeira parte que nós falamos. Não adianta ter essa aparência lá fora, né? Não adianta ter essa aparência para os amigos do trabalho, não adianta ter essa aparência para as comadres da esquina, não adianta ter essa aparência para o pessoal da igreja. É em casa que você tem um encontro marcado com Deus, né? Então, assim, eu achei muito lindo, por isso que eu insisto, que eu acho que isso é um rema para nós aqui, né? Principalmente para as mulheres aí que estão tão atarefadas e que tanta dificuldade de buscar uma espiritualidade mais profunda. Você não precisa de uma espiritualidade mais profunda, o que você precisa é saber aonde a providência marcou um encontro com o Senhor para você. É lá no filho pequeno, é lá nos seus deveres domésticos, é lá na sua casa. Você não tem tempo de fazer retiros espirituais de Santo Inácio de 30 dias, né? Meu sonho era fazer um retiro desse, né? Aí depois desse tempo eu falei, nossa Senhor, nunca vou fazer um retiro desse, como eu vou conseguir me ausentar durante 30 dias, né? Nem tanto só pelos meus filhos, que de repente daqui quando todo mundo casar, mas pela comunidade, as outras coisas. Então assim, aonde a providência te espera? E eu acho que nós estamos, que a gente partilhava sobre isso um tempo atrás, nesse mesmo dilema. A gente tenta encontrar hoje, né? A Brina mais ainda, que ela tem 4, mas encontrar a minha vida de oração em meio ao caos, em meio ao barulho, em meio aos choros, a fralda, a comida e tudo lá, e as panelas, a gente tem que achar ali. Não adianta eu querer, não, agora eu vou, a não ser que é claro que é importante o nosso silêncio. Eu acordar mais cedo para fazer minhas orações pessoais, depois que todo mundo for dormir, eu, né, fazer ali minha devoção. Mas não pode ser em casa isolado, só aqui e ali eu vou rezar. A gente reza durante o dia, né? Na nossa vida é uma oração. Deus tem que ser íntimo nosso, né? Em todos os momentos, na nossa realidade. Deus está presente ali no choro da criança, Deus está presente ali naquela enfermidade, Deus ele está presente em todas as coisas. E é um desafio, né? É um desafio que todos nós temos que aprender, e até eu. A gente estava fazendo a novena do Espírito Santo, aí acabou do Espírito Santo, começou o mês do Imaculado e Sagrado Coração, eu comecei a fazer o Sagrado e Imaculado Coração com os meus filhos, né? Aí no momento da oração de ontem,
faça o seu pedido, né? Porque tem vários pedidos que a novena vai colocando para fazer, né? E aí eu dou um pedido espiritual, eu colocando a minha prece, vou até abrir para vocês. Eu quero muito que eu tenha um coração como o de Jesus, porque eu preciso aprender, fazendo mentalmente, né? Um momento de silêncio para todo mundo colocar os seus pedidos, falei para meus filhos, né? E eu lá, porque eu preciso aprender a te encontrar, Senhor, no meio da agitação, porque meu temperamento requer tanto silêncio, contemplação, me ajude a te encontrar no meio da agitação, das brincadeiras das crianças, e fui lá, né? Aí daqui a pouco o Bento, mamãe, fala, filho, posso falar alto o meu pedido? Eu falei, pode falar alto o seu pedido, né? Aí ele falou assim, eu quero agradecer a tudo para o Papai do Céu e eu quero pedir para o coração de Jesus que eu ganhe mais 3 irmãos. Aí eu falei assim, Deus querendo me colocar no meio do fogo mesmo, né? Aí eu falei assim, então, né? Mas eu falei, nossa, eu tenho que praticar isso mesmo. Vai coração da criança, né? Ela é atendida ali, né? Porque Deus pede, porque andaram agora de uma coisa de pedir bebê, né? Aí começou, não, porque eu quero um bebê de cá, um bebê de lá. Eu falei, meu Deus do céu, né? Aí eu falei assim, o que é que eu vou fazer com um bebê aqui, né? Aí eu te faço Leva o Estevão pra lá um pouquinho, vai ficar um pouquinho. Pode emprestado agora. Só um pouquinho. Ai, meu Deus. Mas então, gente, agora o nosso tempo está mais que curto ainda aqui, ó, pra gente falar, mas a gente ainda vai falar sobre a virtude de passar desapercebido, porque essa, né, ele fala que é uma virtude evangélica e é uma virtude que é associada a Nossa Senhora e também a São José, né? Sim. Porque fazem tudo e passam desapercebido. Como a gente nem tem tempo de adentrar muito neles, eu quero pegar muito assim na parte que eu acho que mais que nos toca, né? Porque assim, a gente até sabe que é uma virtude evangélica, uma virtude importante, mas aí quando a carne grita, né? Aí quando vem a carne que vai lutar, né? O nosso amor próprio se sente injustiçado e ele deseja, né? Por uma evidência. Então assim, poxa, fiz aquela comida toda capricha, eu fui lá, coloquei o prato de cada um, né? O que o fulano gosta, o ciclano não gosta, direitinho, ninguém viu, né? Ninguém reconheceu o que eu faço. Então, assim, são coisas que nós precisamos lutar. E é lógico que vai ser uma luta muito grande, né? Porque em qualquer pessoa que, a não ser que tenha anjos nos assistindo, a não ser que estejamos falando com pessoas de 7ª morada, né? Tem alguém de 7ª morada aqui? Então, assim... Eu tava lendo o livro, eu falei pro Serginho quando ele chegou, amor, tô na 6ª morada. Ele, já? Não, cheguei. Eu cheguei no livro, na 6ª morada. Ele, bom, achei que você tá, porque tipo, já cai aí que você não tá nem na primeira, mas já que você tá na 6ª. Aí não foi tão engraçado, né? Porque ele falou assim, como se fosse uma verdade, você tá na 6ª morada. Não, eu cheguei na 6ª agora, eu tô lendo o livro. Então assim, nós todos vamos nos sentir muitas vezes abatidos, né? Nós todos vamos nos sentir muitas vezes cansados. E é importante a gente então lembrar disso, que passar desapercebido é uma virtude. Até Jesus, né, que não queria que os milagres dele ficassem também comentando, ele fazia ali quietinho, né, ele indicava as pessoas, ele não gostava de palco, assim, né, de plateia, né. Então, ele aprendeu com seus pais, né? Maria e José, que também eram assim, eles estavam sempre ali a serviço e sempre ali meio que às vezes escondidos, não apareciam muito, né? Mas eram extremamente importantes. Jesus também. E ele, nós que somos também, né? Dessa descendência, a gente precisa seguir esses passos, né? Já pensou se todo homem e se toda mulher de um lar olhasse e percebesse que isso é uma virtude? Não existiriam lamurias, lamentações, queixas, brigas, né, rinchas,
ia acontecer apenas o rivalizar em delicadezas, né? Mas a gente fica, o inimigo nos engana. Ele nos engana colocando esse sentimento em nós, de que nós não somos valorizados, de que a gente faz em vão. E de uma certa forma, algo que nós precisamos lutar contra a nossa carne e também a nossa maturidade, né? Uma maturidade afetiva nossa, uma maturidade espiritual. É preciso realizar essa kênose, porque o nosso objetivo qual é? A caridade. Então, passar desapercebido está muito ali nas bem-aventuranças, né? Então, assim, que passe desapercebido, que alegria! Eu estou crescendo em virtude. Eu fiz sem que ninguém visse. Eu não fiz para o Facebook ganhar um monte de curtida. Eu não fiz para que as pessoas, até mesmo aquela pessoa que eu nem não reconhece. Tudo bem, mas Deus reconhece. Para quem que você fez? Né? A gente falava disso agora aqui, né? Exatamente. Então, assim, é muito importante a gente gravar isso, né? É muito importante a gente ter isso em mente, porque é uma virtude. Então, porque muitas pessoas que nos acompanham, às vezes, né, assim, ou é o marido que participa e a esposa não, ou é o esposo que participa e a mulher não. Então, que você, e aí encontra um pouco mais de dificuldade, né, Leila? A gente vê, assim, nos lares que existe um pouco mais de dificuldade, às vezes, quando um sozinho está buscando. Pois eu digo para você assim, olha, agarra essa virtude como a tua alavanca de santidade, pois é aí que Deus tem um encontro marcado contigo, é aí que você vai ter os maiores colóquios e até os êxtases de oração de uma Santa Teresa da Vida, vivendo essa prática, e é esse que é o seu meio de santificação, né? Então, se a gente abraçar isso como alavanca de santidade, com certeza nós vamos conseguir dar passos de gigantes. Aquilo que se a gente ficasse ali fazendo um caminho espiritual, um itinerário espiritual de anos a fio, com 2 horas de oração diária, mas às vezes ali com pouca prática da caridade não teria tanta validade como você ir morrendo aos poucos. E aí quando se fala também em a virtude do passar desapercebido, é muito o se alegrar e reconhecer o bem do outro. Né? E ele não fala também, não é necessário nós fecharmos os olhos diante das nossas qualidades, não é isso, né? A gente se reconhecer muitas vezes virtuoso, com alguma habilidade, mas também reconhecer que tem aqueles que são mais habilidosos do que eu, são mais virtuosos. Então, reconhecer esse bem do outro, que é a grande chave da humildade, né? Nos aniquilarmos em não querermos essa glória, essa vaidade para nós, mas também reconhecermos, olha como o meu irmão, ele faz bem aquilo que eu não sei fazer e como completa isso um no outro, como se a gente olhar quem vive em comunidade, né? Isso é tão presente para nós, o quanto que um tem algo que a gente vê os irmãos músicos, né? Nisso presente também a habilidade de tocar, de cantar lindamente, e uns que não sabem cantar e tocar nada. Então, um complementar talentos, né? E colocar a prova, né? Colocar para Deus a serviço, e nós olharmos para eles não com esse olhar, né? Mas ele não sabe aquilo que eu sei, aquela coisa. A gente realmente dar glórias a Deus. Nossa, que bom que ele sabe isso. Uma vez a gente ouviu da Georgia, né? Da psicóloga que atende a comunidade, que é muito mais difícil a gente acolher as alegrias dos outros, né? Isso é para os polidos, é para os maduros, porque para colocar aqui no ombrinho para repousar e para a gente dar conselho, é até fácil porque a gente está num nível superior, né? Que você falava. Agora, quando a gente acolhe a alegria do outro, a vitória do outro, a conquista do outro, isso é muito mais honroso para nós, né? A gente olhar para aquilo e se alegrar com aquilo. Olha, meu irmão fez isso, que legal, ele conseguiu, olha que bom. E dar, né, aquele olhar de ânimo, aquele entusiasmo. Eu não sei quem que falava, mas era um padre que falava numa palestra, né, que a gente reconhece os nossos verdadeiros amigos nos nossos momentos de felicidade, né? Porque nos momentos de tristeza as pessoas se compadecem, mesmo que gera perdão, um monte de coisa, mas no momento que somente os seus verdadeiros amigos são capazes de suportar a sua felicidade, suportar a sua felicidade.
Por quê? Porque as pessoas, elas estão condicionadas à inveja, elas estão ao orgulho, principalmente a não ter em nada essa virtude do passar desapercebido, que vai nos levar a uma virtude maior, que é a da humildade, né? Então, assim, o quanto é importante, então, a gente trazer essa pequena virtude, essa pequena prática no lar. Eu fiz, ninguém precisa saber, né? Santa Teresinha vivia tanto isso, né? Aquela história de que, por anos, ela, ali no convento, tinha uma irmã que não sabia arrumar a cama bem, porque lá no Carmelo é assim, né? Por isso que meus filhos, todos eles, vai arrumar a cama deles esticadinha, porque eu fico pensando no Carmelo, as camas deles têm que estar arrumadinhas. Então, assim, se as camas das carmelitas não tivessem todas arrumadinhas, né? A madre já chamava atenção, porque essa era uma prática delas ali para a busca da virtude. E Santa Teresinha, por anos a fio, ela passava, ela via que aquela irmãzinha não arrumava a cama direita, ela ia lá sem ninguém saber, e ela arrumava a cama. Nem a irmã sabia que tinha alguém arrumando a cama para ela. Foi saber depois da morte dela, de muito tempo depois, através de pequenos bilhetinhos espirituais que ela se confidenciou a Celina, né? E Deus, através de uma graça, quis que tornasse isso público, né? Então, assim, o que você faz de escondido que ninguém sabe? Né? Então, como que, Brina, eu quero crescer, vamos fazer um combinado entre nós? Vamos crescer cada vez mais na nossa casa nessas virtudes? Né? Para que no final desse livro a gente já tenha adquirido alguma prática. Então, sobre a cortesia, o que é na sua casa que não é praticado ainda na cortesia que você pode praticar? A Thalita até colocou assim, né? A fala que você colocou. Rivalizar a delicadeza. Então, isso. Esse já é o seu tema, tá? Rivalizar a delicadeza. E aí cada um busca o seu. Uhum. E aí a gente, né, da cortesia lá, por favor, meu amor, pega isso, ou dar um copo, eu sei que ele gosta de tomar, vou levar um copo de água, pensa aí, pensa o que você vai fazer. Aí depois, em contrapartida, pensando sobre o passar desapercebido, o que você vai fazer que ninguém nunca vai saber, que vai ser o seu segredo com Deus, lá no seu lar, né? Não vale lá na igreja, não vale do pobre que você vai ajudar, nós não estamos falando das grandes virtudes, nós estamos falando dessas pequenas que alimentam a caridade. Né? Então, o que você vai fazer desapercebido? Que você, quando vai pedir ajuda para o seu anjo da guarda, que quando eu for reclamar que eu estou fazendo isso, meu anjo não me deixe reclamar. E você fala, não vou reclamar, porque eu estou crescendo na virtude do passar desapercebido. Né? Então, que você possa fazer essa prática, né, lá. Porque no próximo encontro nós vamos falar de outras virtudes, né? E aí a gente quer crescer nelas também, né? Muitas vezes nós mulheres fazemos ali, temos o nosso dia corrido, trabalhamos e cuidamos da casa e fazemos questão de que todos saibam. Que o marido chega, você já passa o checklist, né? Hoje eu lavei a louça, passei roupa, fiz isso, fiz isso. Acho que até para ele se diminuindo, não reclama de nada, que eu já fiz tudo, né? Então não, se a gente fazer essa experiência de fazer no silêncio, né? Boquinha pequena ali, igual a Nossa Senhora tem boquinha pequena para falar pouco, que a gente também tenha essa experiência, né? De não precisar ficar nem mesmo dos elogios de quem está dentro da nossa casa, que a gente faz. Eu às vezes não faço alguma coisa, tá gostoso? Você gostou? Sabe aquela coisa que você quer ouvir alguma coisa? Ou então ao contrário, isso tá ruim, né? Mineiro tem muito disso, né? Não tá salgado. Se você não elogiou, não gostou da minha comida, não ficou bom, né? Esperando receber um elogio de volta, né? Então que a gente até nessas pequenas coisas a gente tem que se policiar, se observar. Tem umas frases que eu quero destacar aqui rapidinho do livro que falam assim, que eu achei muito lindo. Lares felizes são aqueles onde predominam aquelas duas horrorosas, lares infelizes, tá? São aqueles onde predominam aquelas duas horrorosas leis do cada um por si, ou primeiro eu. Então, né, já pensa aí, como que é o seu lar? Cristo substituiu esse reino do egoísmo pelo do amor, da caridade, que implica no esquecimento de si mesmo. Então, essa é a primeira dica. Já nos lares cristãos, inverte-se a ordem egoísta. Primeiro vem os outros e depois vem eu. Os esposos sempre vivem em perfeita harmonia quando o marido e a mulher se perguntam interiormente o que é que ela prefere, o que ele gostaria. Então olha que legal, né? Quando a gente deixa o nosso gosto, o nosso prazer em segundo plano.
e coloca o do cônjuge, né, como prioridade. E por fim, numa família em que todos procuram passar despercebidos, ninguém se sacrifica. Não há necessidade de pensarmos em nós mesmos, porque os outros o fazem antes de que nós o façamos. Ninguém fica esquecido quando cada um se esquece de si pelo bem do outro. Que lindo, né? E como nós estávamos falando, né, Lá, isso tudo nos leva muito àquela base que nós falamos no encontro passado, sobre onde é alicerçado todas as outras virtudes, que é a humildade, né? Então aí hoje a gente queria terminar de uma forma diferente, né? Exatamente. Aí a Lá vai falar aí como que nós vamos terminar, e aí depois você vai meditando nisso com uma canção que a gente vai trazer. Tá bom. Como nós falamos bastante, então, né, dessas virtudes da cortesia e de se passar despercebido, a ladainha da humildade de Santa Teresinha do Menino Jesus vai ser essa alavanca aí que vai nos ajudar a... De Santa Teresinha, não tem o autor? Ah, não tem? Então tá. Está na parte dela do nosso livro, da nossa regra de vida, está aqui nas orações. Então, que essa ladainha da humildade, ela possa nos ajudar, nos ensinar a buscarmos esse, não nos reconhecermos, né? Não essa vaidade, esse orgulho todo, mas que a gente possa realmente ser humilde de todo o nosso coração e de toda a nossa alma, tá bom? Feche os seus olhos, se você conseguir, né? No seu momento, aí na sala, no quarto onde você está, no seu Carmelo, já vá pedindo a graça do Espírito Santo para que você possa realmente ouvir esta oração e desejar o que ela fala. Esse é o mais difícil na ladainha da humildade, é nós desejarmos de todo o coração tudo que é falado aqui, porque é nós nos aniquilarmos do nosso querer, da nossa vaidade, para que a gente cresça, Deus cresça em nós, né? Não nós, para que a gente diminua e que Deus cresça em nós. Ó Jesus, manso e humilde de coração, ouvi-me. Do desejo de ser estimado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser amado, vamos respondendo juntos, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser conhecido, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser honrado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser louvado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser preferido, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser consultado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser aprovado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser humilhado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser desprezado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de sofrer repulsas, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser caluniado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser esquecido, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser ridicularizado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser infamado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser objeto de suspeita, livrai-me, ó Jesus. E agora a resposta será: dai-me a graça de desejar que os outros sejam amados mais do que eu, Jesus. Dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros sejam estimados mais do que eu, Jesus. Dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam elevar-se na opinião do mundo e que eu possa ser diminuído, Jesus. Dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser escolhidos e eu posto de lado, Jesus. Dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser louvados e eu desprezado, Jesus. Dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser preferidos a mim em todas as coisas, Jesus. Dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser mais santos do que eu, embora me torne o mais santo quanto me for possível, Jesus. Dai-me a graça de desejá-lo. Forte, né, essa oração? Essa oração que a gente colocou na nossa regra e a gente busca isso de uma forma, né, que a gente entende que nenhuma virtude vai crescer onde não tiver a humildade, porque a virtude cresceu e não tem a humildade, vem ali a soberba e rouba,
né? Como aquela palavra que foi lançada e veio o passarinho, que Jesus explica depois que é o demônio e rouba. Então assim também as virtudes, se a gente tiver um terreno bom da humildade, as virtudes poderão florescer e não se tornarem pecados, que muitas vezes aquela busca da virtude roubada e transformada em soberba me tira do caminho certo. Que nós possamos trazer isso, né, para o nosso coração, nessa canção agora, e já na canção colocando também a gratidão por todos que estiveram conosco, né, a Thalita, ela falar como é bom passar esta 1 hora com vocês, para nós também, viu, Thalita, é muito bom. Aí ela tá falando que ela já sabe o que ela vai fazer, que é desvirar a meia do avesso do marido antes de colocar na máquina de lavar sem reclamar. Eu sei o que é isso, dos filhos. E a roupa toda, Faz isso. Tema top, a Thaís Santana também, a Mônica, né, que está aqui conosco. A Fabi se identificou comigo, ó. Também precisa melhorar a fisionomia carrancuda, acho que na parte que eu falei. A Flavinha acompanhando, a Jéssica, nossa querida Jéssica, me fala quando você pode vir aqui, hein, Jéssica, tá me prometendo. Então todas vocês, a Maria de Fátima, a Cleonice, o Dogeval, a Dani, né, todos passou por aqui também a Raquel, o Corsete, né, todos vocês que passaram aqui conosco, que estão conosco, que Deus abençoe ricamente a vida, o lar de cada um de vocês, e meu desejo nesta noite é que principalmente cada virtudezinha pequena dessa possa brotar no seu lar, para que o seu lar seja um lar muito feliz. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. É a esperança cega